Por mim, pode começar também. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a petiana Ana Laura. Boa tarde a todas e todos. Eu sou o petiano José Moraes. Com muito prazer, a gente apresenta a primeira live em parceria do PET Direito UFO e o Diretório Acadêmico 21 de abril do ano, e que tem como tema a delimitação da Lei de Segurança Nacional pela Constituição de 1988, usos no Estado Democrático de Direito. O nosso palestrante é o professor Dr. Diego Nunes. Ele é professor adjunto no Departamento de Direito no programa de pós-graduação em Direito no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é membro externo do PhD Program in Diritto e Innovazione, Università degli Studi di Macerata, na Itália. Ele foi professor adjunto na área de Fundamentos do Direito, na Faculdade de Direito Professor Jacé de Assis, da UFO. Ele é doutor em História do Direito pela Università degli Studi di Macerata, na Itália. E ele é mestre em Teoria, Filosofia e História do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Possui graduação em Direito também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele tem experiência na área de História do Direito, com ênfase em História do Direito Penal e da Justiça Criminal e História Constitucional, atuando principalmente nos seguintes temas: crimes políticos, segurança nacional, direito penal em estados autoritários, tribunas de exceção, relações entre codificações e leis extravagantes, extradição e defesa internacional contra o delito. Ele é líder do grupo de pesquisa em História da Cultura Jurídica e Ius Commune, na Universidade Federal de Santa Catarina, e ele foi pesquisador visitante no Max Planck Institute, em Frankfurt, na Alemanha, e professor visitante nas universidades de Milão e Ghent. Como debatedora, temos a professora Luciana Reis, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, é doutora e mestra em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, bacharel em Direito pela mesma instituição. Entre os anos de 2006 e 2009, foi membro do Programa de Educação Tutorial, PET, da Faculdade de Direito da USP, na área de Sociologia Jurídica. Foi pesquisadora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, professora da Faculdade de Direito da Universidade São Judas Tadeu, professora da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e professora convidada da Faculdade de Direito da Fundação Armando Álvares Penteado. Atualmente, é pesquisadora associada do Núcleo de Direito e Democracia do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, diretora da Associação Serras de Minas, de Teoria da Justiça e do Direito e pesquisadora do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Professora convidada da pós-graduação da Faculdade de Direito da USP em 2020. Tem experiência em filosofia do direito, sociologia jurídica, teoria do direito, história do direito, direito constitucional, direito eleitoral, linguagem jurídica, mantendo interesse, entre outros, sobre os seguintes temas: história do pensamento jurídico, pós-positivismo e teorias interpretativas do direito, poder e legitimidade, democracia, autoritarismo e direitos. Agora, passamos a palavra para o professor Diego. Boa tarde a todas e todos que nos assistem. Boa tarde aos colegas do PET, à professora Luciana. Da minha parte, é um prazer ter aceitado esse convite, tá? Seja porque Uberlândia e a Universidade Federal de Uberlândia sempre me acolheram muito bem, especialmente quando fui professor aí, entre 2014 e 2017, seja também porque eu, dentre outras coisas, eu sou tutor do PET Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, então muito me dá prazer também poder colaborar com uma iniciativa de um grupo PET. O tema que foi escolhido para que nós conversássemos hoje é um tema da mais alta urgência, e nós sabemos muito bem disso. Para aqueles que acompanham o noticiário ou mesmo as redes sociais, têm visto que a questão volta e meia tem aparecido. Tá? Poderia citar o caso de hoje, que aconteceu em Brasília,
mas vou deixar para a gente começar essa conversa com dois casos que tiveram uma repercussão mais ampla nas últimas semanas e que imagino vários de vocês já devam ter escutado bem. Um deles é o caso do deputado federal Daniel Silveira, né, que foi preso algumas semanas atrás, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, e que agora se encontra em liberdade cautelar, né, tendo em vista um pedido de relaxamento da prisão no último final de semana. Tá? O caso do deputado Daniel Silveira é um caso bastante interessante, porque é um caso que corre diretamente no Supremo Tribunal Federal, na forma de um inquérito, tá? Conhecido como inquérito das fake news, tá? E que foi muito discutido, especialmente por conta da realização de uma prisão de flagrante a pedido do próprio ministro relator do inquérito, Alexandre de Moraes, por conta de um vídeo que alguns de vocês devem ter visto ou lido alguma transcrição posteriormente, já que o vídeo foi retirado do YouTube, em que havia uma série de ofensas a membros do Supremo Tribunal Federal, em especial ao próprio ministro Alexandre de Moraes. Tá? Esse é um caso, como eu falei, bastante sui generis, dado especialmente as questões técnicas que envolvem o caso e que envolveram a prisão. Tá? É um caso que corre diretamente na Suprema Corte, utilizando-se de uma interpretação bastante específica do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que permite com que esses crimes virtuais sejam investigados diretamente pela Corte e não pelas autoridades tradicionalmente competentes, como Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República. Tá? Com relação à prisão, muito foi discutido acerca do que era uma prisão em flagrante, do que era um crime inafiançável, tendo em vista as considerações da ação feita pelo YouTube, bem como também pelo tipo de crime, que são crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. Tá? Eu vou retornar sobre essas questões um pouquinho adiante. O segundo caso é o caso do youtuber Felipe Neto, tá? Que nessa última semana foi convocado para prestar esclarecimentos em uma delegacia da Polícia Estadual do Rio de Janeiro, por ter, como muitas outras pessoas nos últimos dias, ter feito comentários ou utilizados a hashtag Bolsonaro genocida ou termos semelhantes. Tá? Essa é uma questão também bastante interessante, porque discute diretamente com a questão dos limites da liberdade de expressão. Eu já ouso adiantar aqui que, no caso do deputado Daniel Silveira, provavelmente não há muito o que se discutir se os limites da liberdade de expressão foram ultrapassados ou não, tendo em vista a série de questões que ficaram ali notórias. Mas aqui, nesse caso, se leva em consideração justamente porque se trata de um clássico caso de crítica política com relação à gestão, à condução de uma política pública, nesse caso, especificamente a política pública de saúde durante esse período de pandemia. Tá? Esse caso também é bastante sui generis, porque quem faz esse pedido, essa requisição, na verdade, de esclarecimentos por parte do Felipe Neto foi um delegado da Polícia Estadual. E isso já é assentado desde a Constituição de 88, que os órgãos responsáveis pela apuração desse tipo de fato são órgãos federais. Então, você tem aqui um clássico caso de incompetência. Tá? Ou seja, deveria ser um delegado da Polícia Federal que, eventualmente, poderia dar algum tipo de condução à situação semelhante. Eu coloquei esses dois casos juntos já no primeiro momento, exatamente porque, a prescindir das questões de conteúdo que a gente vai poder discutir mais para frente, ambos padecem claramente de vícios de forma. Tá? Então, é sempre mais fácil resolver a discussão acadêmica, que é o tipo de discussão que a gente tem aqui sobre esses casos, não estamos aqui nem a fazer julgamento moral, nem algum tipo de apologia política. Juridicamente, eles seriam casos de facílima resolução. Justamente porque as autoridades que estão conduzindo os casos, em tese, pela interpretação mais tradicional, ou ao menos aquela que é considerada majoritária no campo do direito processual penal,
tá? Não correspondem àquelas que estão efetivamente dando algum tipo de seguimento ao caso. Então, essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer. Mas eu gostaria de falar sobre um terceiro caso. Gostaria de falar de um terceiro caso, justamente porque ele aconteceu também recentemente na cidade de Uberlândia. Eu acho que isso toca mais de perto, né, aqui a realização desse evento, tá? Em que nós tivemos ali uma série de posts de Facebook e interações a um post de Facebook, né, acerca de uma visita, né, na verdade, muito en passant, né, que o presidente Bolsonaro fez à cidade de Uberlândia quando estava a se deslocar, salvo engano, para uma cidade do estado de Goiás. Tá? É sabido, né, que o presidente Bolsonaro tem apoiadores na política local de Uberlândia e, provavelmente, por conta disso, fez uma visita de cortesia, algo que é bastante tradicional, né, por qualquer político, de qualquer situação, em qualquer momento. O estranho dessa situação toda foi que, né, alguns policiais militares conseguiram ver esse post, um post, na verdade, bastante genérico, tá? Que foi interpretado, né, de modo muito particular, no sentido de que seria uma incitação à realização de um novo atentado à vida do presidente, tá? Mas, sinceramente, eu já li e reli as postagens, especialmente a postagem que deu início, né? Ela é muito abstrata, né, para se chegar a algo tão direto quanto a isso, mas, tá, ainda que o contexto, as pessoas e tal pudessem levar alguma discussão nesse sentido, né, os policiais militares se deram ao trabalho de fazer uma investigação, algo que tradicionalmente é um problema de polícia civil, né, isso também é interessante de ser levado em consideração. Foram atrás dessas pessoas, de quem fez a postagem, de quem interagiu com a postagem, tá? E os levou em prisão em flagrante, né? Ao menos eles sabiam qual era a autoridade competente de direito, a um delegado da Polícia Federal. Tá? E nós sabemos que agora esses rapazes todos estão respondendo a este inquérito que, ao menos do que eu tenho de informação, não sei se vocês aí mais de perto têm alguma informação mais recente, ele se encontra ainda em andamento. Tá? Então, acho que isso é importante. Eu não saberia dizer se o flagrante foi mantido ou se já foi relaxado. Eu soube que, pelo menos, aqueles que interagiram com a postagem, o flagrante já havia sido relaxado. Eu não sei com relação àquele que fez a postagem efetivamente. Aqui, né, é interessante levantar a seguinte questão. Para quem conhece a Lei de Segurança Nacional, e agora a gente entra um pouquinho mais no mérito, né, a Lei de Segurança Nacional tem um artigo 2º, que começa com uma redação bastante longa, eu vou até ler aqui para não ficar mais, para ficar um pouquinho mais claro, que diz o seguinte: quando o fato estiver também previsto como crime no Código Penal Militar ou em leis especiais, daí devem levar-se em consideração as motivações do agente e a possibilidade de lesão ao bem jurídico. Para quem conhece direito penal, para quem estuda direito penal, sabe que a gente está aqui a tratar de 2 elementos muito básicos. Primeiro, né, a voluntariedade do agente, nesse caso, ou seja, se ele efetivamente tinha como objetivo ferir, né, a ordem constitucional, as instituições democráticas, né, e se efetivamente esse ato, que nesse caso é um ato de fala, né, seria capaz de algum modo causar lesão a esses bens jurídicos, ordem constitucional e instituições democráticas. Eu li aquela primeira parte do artigo justamente porque essa redação vai dizer o seguinte: olha, né, esses crimes, né, estão também em outras leis. Tá? No caso aqui, o que a gente poderia pensar que seria uma propaganda de processos criminosos ou uma apologia ao caso Adélio Bispo, né, que talvez tenha sido esse entendimento dos policiais quando executaram a prisão em flagrante. Como nós temos essas disposições no Código Penal, o crime de injúria, o crime de apologia a crime, nesse caso, né, você teria que necessariamente ver se existe isso. Quando, na verdade, tradicionalmente também os penalistas resolvem uma situação como essa
com uma expressão latina, na verdade, sempre um latinismo tardio, né? Não é... Os romanos, com certeza, não usavam desses latinismos, alguns deles são da Idade Média, né? Alguns deles, mas boa parte dos latinismos que a gente conhece não são nem de um período nem de outro, são modernos, que é o tal do ânimo jocandi, ou seja, a intenção de brincar. Tá? E que, naquele caso, me parece bastante evidente, né? Ou seja, não se estava ali tendo uma conversa que poderia ser considerado ato preparatório ou tentativa de um determinado crime. Me parece que, na verdade, para utilizar a linguagem de vocês mais jovens, né, eram ali alguns meninos fazendo zoeira, né, fazendo troça da vinda de Bolsonaro à cidade de Uberlândia. Tá? E isso, claramente, né, exclui o dolo, ou seja, não é nem a questão de ter o dolo destinado especificamente contra as organizações democráticas, à nossa Constituição, mas não há dolo nenhum no sentido de tentativa de cometer um ato criminoso. O direito penal é algo muito sério, né? A gente também estuda, né, que ele deve ser, né, a última instância do direito a qual nós devemos procurar para resolver um problema. Então, me parece que brincadeiras de 3 ou 4 jovens na internet, a ponto de chegar a um tipo de crime que tem uma especial punição no nosso ordenamento jurídico, é algo bastante grave. O que eu quero dizer com toda essa introdução com relação aos casos? Não seriam esses casos muito fáceis de se resolver de acordo com o direito? A minha resposta tende a ser, num sentido acadêmico, num sentido jurídico estrito, sim. São todos casos de facílima resolução. São todos casos que não exigem, né, maiores elucubrações por parte de um jurista e mesmo, né, pensando aqui na iniciativa do Grupo PET, por acadêmicos de direito que já começam, né, a estudar algumas dessas disciplinas, como direito penal, direito processual penal e especialmente direito constitucional. Tá? São todas soluções que você encontra de modo mais ou menos claro nos textos legais, ou eventualmente, uma discussão ou outra dessa, você encontra também resposta ampla e farta naquilo que os juristas já escreveram sobre esses temas. A questão é que nós temos uma série de problemas políticos, tá, que criaram uma cortina de fumaça com relação à situação e que, de alguma maneira, podem trazer algum tipo de problema à questão. Primeira delas, né, alguns juristas já têm dito com relação aos últimos meses, na verdade, a gente já está chegando aí a quase um ano, em que o Supremo Tribunal Federal estaria submetido àquilo que na doutrina americana é chamada de contempt of court, ou seja, que o tribunal estaria sendo ameaçado enquanto instituição, ou seja, a sobrevivência e a manutenção da funcionalidade do Supremo Tribunal Federal estaria em xeque, não haveria uma resposta institucional adequada, ou seja, da polícia, do Ministério Público, dos órgãos judiciários de outras instâncias que poderiam eventualmente tratar disso, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, e que justamente pelo fato de o tribunal estar sendo atacado por todos e não estar sendo defendido por nenhuma instituição da ordem democrática e constitucional, ele teria o direito de uma espécie de uma autodefesa ou de algum tipo de reação. Tá? Alguns juristas têm escrito sobre isso nos últimos tempos, né? Por muitos, né? Vou citar um que vocês encontram facilmente as coisas na internet, que é o Lenny Streck, mas tem vários outros juristas que estão tratando desse tema, e o tema do contempt of court é algo já mais discutido na doutrina, né, do mundo do common law, e que faz sentido justamente dentro da doutrina do common law, em que os tribunais têm uma especial posição no ordenamento jurídico constitucional. Tá? Então, esse ponto faz com que o STF, por exemplo, no caso Daniel Silveira, tenha tomado uma postura ativa, e que, na verdade, é uma postura que já surgiu antes, porque, tá, seja esse inquérito das fake news, ou seja, o outro inquérito semelhante que corre no Supremo Tribunal Federal sobre as manifestações antidemocráticas dos meses de maio e abril do ano passado, tem como objetivo justamente o STF tomar uma postura tendo em vista que os demais órgãos que poderiam ter tomado postura semelhante não o fizeram. Tá? E esse é um tema bastante importante, porque se nós formos lembrar essas manifestações do ano passado, e daí eu lembro que no ano passado nós tivemos uma conversa aqui mesmo com o PET Direito UF sobre isso, tá? No final das contas, tá?
nós tivemos ali, sim, uma série de fatos que colocaram, de algum modo, né, ao menos em um nível para além do discursivo, tendo em vista organização, financiamento, envolvimento de agentes políticos, de agentes econômicos, tá, algum tipo de ameaça à corte. Mas nós também podemos falar de algumas ações do poder executivo. Tá? De fato, a pandemia tem trazido e tem demonstrado de modo bastante claro, tá, uma certa fraqueza institucional nesse momento do poder executivo. Tá? Ele possui algumas dificuldades operacionais que podem ou não ser fruto de questões políticas e que tem trazido, né, digamos, uma imagem, né, perante a opinião pública, pelo menos, se você pega os principais canais de comunicação, eles todos tendem a ser críticos às medidas do governo, e isso colocando o governo numa postura de fragilidade, parece que se tem buscado uma resposta a isso, ou seja, o governo aparenta ser fraco em alguns setores, vamos demonstrar que ele é forte em outros. Um deles, esse autorrespeito. Né? Há aqui algumas pessoas que dizem, mas isso deve ser apenas fofoca, isso não deve ser crível, né? Que, por exemplo, teria sido prometido ao ministro da Justiça ou ao Procurador-Geral da República, né? A próxima vaga do Supremo Tribunal Federal, que é do ministro Marco Aurélio, que se aposenta nesse ano, e que por isso ele estaria tão disposto a ir atrás, a investigar esses casos. Isso não me parece fazer sentido. A gente está falando do Ministério da Justiça de um Estado, tá, de uma das maiores repúblicas do mundo, que é do Brasil. Não estaria tão vinculado a esse tipo de política comezinha. E alguns vão falar, né, e isso é bastante recorrente, nas ciências sociais, especialmente, né, que isso seria fruto de uma espécie de um fascismo, coloco com as aspas para diferenciar o fascismo histórico, que ocorreu na Itália na primeira metade do século XXI, ou de regimes autoritários e totalitários congêneres, para dizer um determinado modo de fazer política, tá? E que hoje encontra algum som. Como historiador do direito, talvez a analogia mais direta que eu poderia fazer seria a busca de uma ideia de Estado forte, que era uma expressão também bastante utilizada naquele tempo, mas que revela uma sintomática bastante interessante nesse caso. Né? O Estado forte é muito mais um projeto do que uma prática. Justamente por eventualmente ser frágil, por ter autoridade questionada perante a opinião pública, o Estado busca, por meio da lei ou da aplicação dessa lei, demonstrar força. Tá? Então, aqui a gente pode tentar entender, nesse sentido, um pouco como algumas dessas atitudes estão acontecendo. O ponto todo, no final dessa história, que juridicamente nos interessa e que, a mim, mais particularmente, tem sido objeto de atenção nos últimos tempos, é justamente perceber se o instrumento pelo qual se está produzindo essa série de situações efetivamente encontra lugar no nosso ordenamento jurídico constitucional. E daí eu estou falando efetivamente da Lei 7.170 de 1983, ainda que indevidamente, conhecida como Lei de Segurança Nacional. Tá? E a grande pergunta que existe nesse caso é justamente isso. A Lei de Segurança Nacional é constitucional? Porque justamente a partir daqui é que nós vamos poder discutir um pouco melhor se é possível ou não, como foi sugerido pelo título da nossa conversa de hoje, pensar na sua aplicação no contemporâneo Estado Democrático de Direito. Porque se ela é inconstitucional, logo a discussão acadêmica acabaria por aqui. Tá? E nós não teríamos também, assim como os casos fáceis, esse seria um caso fácil. A meu ver, aqui a gente já não está diante de um caso fácil, a gente está diante de um caso que exige alguma reflexão um pouco mais ponderada. Eu começo essa reflexão acerca da constitucionalidade da Lei de Segurança Nacional comparando-a com duas outras leis do regime militar que também faziam parte de um esforço daquele período, né, antidemocrático, de uma demonstração de Estado forte e que tiveram destinos muito diferentes na nossa atual ordem constitucional, destinos diferentes da Lei de Segurança Nacional. O primeiro caso é a Lei de Imprensa. O segundo caso é a Lei de Abuso de Autoridade. Ambas leis do começo do regime ditatorial. Salvo engano, as antigas leis de imprensa e de abuso de autoridade eram de 1965, um ano depois
do golpe de 64, portanto. Tá? O que aconteceu com a lei de imprensa? A lei de imprensa, uma década atrás, foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal por meio de uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF número 130, tá? E o Supremo Tribunal Federal decidiu, sem lá muita discussão, né, no sentido de que não houve muita divergência, não houve a construção de muitos argumentos sofisticados, uma ADPF com um acórdão relativamente curto, se a gente olha a maioria das ADPFs de hoje em dia, tá, em que o Supremo Tribunal Federal declarou que a lei de imprensa era completamente inconstitucional, ou seja, todos os seus dispositivos deveriam ser extirpados do nosso ordenamento jurídico, não restando nenhum deles à disposição. Qual foi o problema dessa ADPF que, a princípio, fez uma coisa muito boa, que foi eliminar uma lei da ditadura militar? Ela esqueceu que ficou ausente do ordenamento jurídico uma única disposição que era fundamental, porque regulava algo que ainda hoje, na nossa Constituição Democrática de 88, se encontra presente, que é o direito de resposta. Ou seja, o direito de resposta passou a ser previsto na Constituição, mas não tinha nenhuma lei que regulasse. E eu falo aqui de procedimento, prazo, instâncias, né? E por aí vai. Que não são, né, o fundamental, mas elas servem para bastante coisa. Tá? E isso gerou um problema durante muitos anos. Então, há quem se utilizava, por analogia, daquelas regras que tinham sido revogadas pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, a lei não estava mais válida, mas aquele dispositivo me dava um norte, então eu não estava usando ele, mas na prática eu estava usando ele. Ou então, os juízes, a jurisprudência, tinha que inventar da própria cabeça como proceder. Te dou 48 horas, te dou 24 horas para responder, vai ser assim, não vai ser assim, vai ser tal juiz que vai olhar, vai ter recurso, não vai ter recurso e por aí vai. Tá? Isso gerou uma grande estabilidade que só foi resolvida 5 anos depois com uma lei. E daí veio a Lei 13.188, de 2015, que regula o direito de resposta, fazendo daí sim uma regulagem direta, tá, do inciso do artigo 5º da Constituição, que trata da matéria. A lei de abuso de autoridade, por outro lado, teve um destino diverso. A lei de abuso de autoridade nunca foi declarada inconstitucional. A lei de abuso de autoridade, para quem milita na área penal e também para quem eventualmente milita na área do direito administrativo, sabe muito bem que ela era passível de muitos problemas. Ainda que ela tivesse penas muito baixas, penas de prisão de 1 mês, por exemplo, que no atual sistema do Código Penal não ensejariam, no final das contas, uma privação de liberdade, mas ensejavam a possibilidade muito, muito facilmente de que uma pessoa sofresse um processo penal. Tá? E para quem já eventualmente já leu As Misérias do Processo Penal do Francisco Carnelucci, vai lembrar que o processo por si só já é uma pena. Ou seja, você ter, né, nas suas costas um processo criminal te traz grandes incômodos. Tá? Desde pagar um advogado até, eventualmente, se você é uma pessoa com uma mínima visibilidade, aparecer na imprensa e por aí vai. E isso lhe cria algumas limitações na vida. A lei de abuso de autoridade foi, tá, em 2018, substituída por uma nova lei. Vocês devem lembrar, e esse caso é especialmente caro a mim, que após o suicídio do reitor daqui da Universidade Federal de Santa Catarina, por conta de uma operação da Polícia Federal, que hoje se demonstra claramente, né, indevida, inclusive com diversos atos ilícitos acontecidos por parte da discussão, isso está tudo público, né, isso não precisa mais ser dito, inclusive conseguiu-se provar, e não muito depois da morte do nosso reitor, de que ele efetivamente era inocente naquilo que era acusado. Tá? Nós temos uma lei de abuso de autoridade que foi feita justamente por conta da movimentação do parlamento contra esses atos de Polícia Federal, de Ministério Público Federal, que trouxe uma nova roupagem. À época, um pouco criticada pela imprensa, porque seria uma lei de mordaça a juízes e promotores e polícia, mas que, na verdade, pensando que é direito penal e que deve ser interpretado como direito penal em uma sociedade democrática, ou seja, sendo utilizado em último caso, com a necessidade de verificação de provas e também da vontade do agente de efetivamente transgredir a autoridade a qual ele tem responsabilidade, me parece uma lei moderna, me parece uma lei adequada para um Estado democrático de direito.
Por que eu mostro essas duas leis? Porque a gente tem dois modelos extremos de solução. Tá? Um, muito inadequado, você simplesmente extirpar uma lei do ordenamento jurídico sem maiores discussões e sem prever as consequências do fato. Tá? No caso da lei de imprensa, inclusive, limitando uma possível liberdade democrática prescrita no nosso artigo 5º da Constituição. E no outro caso, que é um modelo de solução ideal, o parlamento tomar as rédeas de uma situação de modificação de lei que é a sua incumbência e fazer uma lei moderna e adequada ao Estado democrático de direito. É uma lei em que você possa efetivamente agir sem pensar no direito penal apenas pela sanha punitiva. Esses são os dois modelos ideais. Entre o absolutamente indevido e o absolutamente ideal é onde nesse momento se encontra a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional, por várias e várias ações no Supremo Tribunal Federal, que tem como objetivo fazer recurso ordinário desses casos, é uma competência sui generis do Supremo Tribunal Federal. Os casos da Lei de Segurança Nacional correm em primeira instância, após investigação da Polícia Federal e denúncia do Ministério Público Federal, em uma Justiça Federal comum de primeira instância, por exemplo, a Vara Federal de Uberlândia, tá? Mas o recurso não vai para o Tribunal Regional Federal correspondente, ele vai diretamente para o Supremo Tribunal Federal. Tá? Ou seja, é como se fosse uma apelação do processo penal comum. Ou seja, se discute mérito, se avalia a prova e tal. Nesses 30 e poucos anos de Constituição, e que, em algumas vezes, a Lei de Segurança Nacional foi acionada e chegou até o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal nunca discutiu acerca da sua constitucionalidade diretamente, ou seja, ele nunca fez um exercício incidental de controle de constitucionalidade, a não ser na parte processual da lei, o que, na verdade, não era algo muito difícil, porque a Constituição regula expressamente o que é a parte processual da lei, que são as questões de competência que eu acabei de falar, e que na Lei de Segurança Nacional vocês vão ver remissões a Código Penal Militar, a Justiça Militar e por aí vai. Então isso tudo já caiu e o Supremo Tribunal Federal interpreta isso sem maiores problemas. Mas com relação aos crimes, em geral, o Supremo Tribunal faz análise. A jurisprudência do Supremo Tribunal é muito garantista nesse tema, tá? Me falta a memória a condenação sobre esses casos após 88, mas você tem sim uma série de análises e julgados de eventuais condenações na primeira instância ou absolvições que acabaram sendo recorridas para o Supremo Tribunal Federal naquele tempo. Tá? Então o Supremo Tribunal Federal nunca falou enfaticamente, nunca se debruçou sobre isso. Mas esse ano, após todo esse movimento, que, na verdade, alguns falam ter iniciado em 2018, mas se iniciou em 2013 ainda, é importante se falar, a gente começa a ter uma maior visibilidade, um maior uso da Lei de Segurança Nacional, justamente a partir das manifestações de 2013, das manifestações contra a Copa do Mundo, das manifestações contra as Olimpíadas, e daquele movimento que gerou, que não era apenas 20 centavos e virou a bolha, que acabou virando o impeachment da Dilma, que acabou virando a eleição do Bolsonaro e acabou virando esse movimento que a gente tem aqui. Eu falo isso no sentido político. Toda essa sucessão de fatos políticos fez com que se questionasse finalmente no Supremo Tribunal Federal a Lei de Segurança Nacional. Nós temos atualmente lá 2 questionamentos, todos eles via ADPF. Nós tivemos um primeiro questionamento por parte do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Por quê? Porque após o encarceramento do Daniel Silveira, ele vendo-se abandonado politicamente pelo seu partido, ele era afiliado ao PSL, mas já era sabido que o PSL tinha rompido com a ala bolsonarista, Daniel Silveira se desfilia do PSL e se filia ao PTB. Quando ele faz isso, o PTB, como uma das primeiras reações, tendo em vista a defesa do interesse de um filiado seu, ingressa com a DPF no Supremo Tribunal Federal e pede para que toda a Lei de Segurança Nacional seja considerada inadequada ao nosso ordenamento, ou seja, que não teria sido recebida pela Constituição de 1988 e, portanto,
deveria deixar de existir e teria, como nós imaginamos, nesse caso em que há um interesse mais concreto, né, como fim último a liberdade e a extinção de qualquer reprimenda penal contra o Daniel Silveira, não apenas nesse último caso do vídeo, mas no caso anterior dos inquéritos das fake news e por aí vai. Né? Seria um efeito necessário disso. Pede-se subsidiariamente nessa ação que, eventualmente, a discricionariedade do Supremo Tribunal Federal se faça análise se alguns dispositivos devem ser considerados recepcionados ou não, mas não se especifica o quê. Tá? Isso tudo eu falo a partir de documentos que são disponíveis no site do Supremo Tribunal Federal. Tá? A segunda DPF, né, a primeira DPF é a número 797, para quem quiser consultar. A segunda DPF, que é a número 799, foi, né, impetrada pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, tá? Inclusive por uma banca de advogados bastante conhecida pela defesa de direitos civis Brasil afora, né, com algumas ações bastante conhecidas. E a DPF 799 do Partido Socialista Brasileiro faz um pedido um pouco diferente. Ela vai dizer o seguinte: a Lei de Segurança Nacional foi parcialmente recebida pela ordem da Constituição de 1988, porque alguns dos seus dispositivos, independente do regime político, tutelam efetivamente as instituições estatais e as garantias constitucionais presentes no Estado Democrático de Direito, porém, outras medidas, sim, devem ser consideradas inconstitucionais, porque ainda seriam fruto da chamada doutrina de segurança nacional, que era, né, o pensamento militar, né, para quem eventualmente não conhece esse assunto, que guiava, né, as discussões anteriormente à Constituição de 88, especialmente as constituições da ditadura militar e as leis de segurança nacional, as leis penais que foram emanadas durante aquele período, que ao todo foram 4. Tá? Essas ADPFs atualmente se encontram em prazo, se esgotando nesses dias, para a manifestação das autoridades questionadas, ou seja, quando uma DPF é ingressada, tá, é de interesse do Congresso Nacional, Câmara e Senado, e do Presidente da República. Câmara e Senado, porque são aqueles que fazem as leis, e a Presidência da República, porque sanciona as leis, tá? Eles são notificados que existe um questionamento a esse ato e eles têm o direito de trazer manifestações. Bem como também a Advocacia Geral da União e Procuradoria Geral da República, de praxe, né? E depois vai para plenário. Isso é interessante, né? O relator da ação é o ministro Gilmar Mendes. Tá? Essa sinalização que há no despacho dessas duas ações indica que provavelmente não haverá uma medida cautelar monocrática, ou seja, o ministro Gilmar Mendes provavelmente não fará sozinho, né, uma medida cautelar no sentido de eventualmente acolher, né, seja o pleito do PTB ou do PSB, de suspender temporariamente toda ou parcialmente a Lei 7.170 de 83. Tá? Então, me parece que isso é um sinal interessante de se olhar. Para além disso, é importante colocar que essas posições de anular completamente a Lei de Segurança Nacional, de anular parcialmente a Lei de Segurança Nacional, já havia sido objeto de discussão, né, por parte do Conselho Federal da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, porque já no ano passado, com base no crescimento de todas essas discussões, passou a própria OAB a aventar a possibilidade de ela ingressar com uma DPF. Acabou que, com essa questão do caso Daniel Silveira, os partidos tiveram interesse em ingressar primeiro. E ali você tem alguns pareceres que têm baseado a discussão. Tá? Você tem um parecer da Grace Mendonça, né, que entendeu que a OAB deveria estudar mais o assunto, entendeu que a Lei de Segurança Nacional mereceria questionamento perante o Supremo Tribunal Federal, mas não dava muitos detalhes de como isso deveria ser. Dava algumas linhas mestras que deveriam ser colocadas em discussão. Tá? E colocava, como, né, já coloquei aqui também, que o cenário ideal seria o parlamento fazer uma nova lei. A gente tem um parecer muito interessante do professor Alaor Leite, tá, que atualmente é brasileiro, mas é professor na Alemanha, tá, acerca também das possibilidades do direito comparado de se construir uma nova lei. Tá? É um parecer bastante interessante lá da OAB. A gente tem um outro parecer do professor Alexandre Wunderlich, da PUC do Rio Grande do Sul, que vai mais ou menos no sentido da ADPF ingressada pelo PTB, no sentido de que o ideal seria considerar toda
a lei como inconstitucional, tá? E eu acabei sendo convidado pela seccional de Santa Catarina da Ordem dos Advogados a também emanar um parecer. O meu parecer, em linhas gerais, é bastante parecido com a linha mestra da ação movida pelo PSB, ainda que tenha ali uma ou outra diferença, mas são questões mais técnicas particulares e da onde se efetivamente buscou o fundamento jurídico. Mas nas linhas mestras é a mesma ideia de entender que parte da lei merece continuar, parte da lei não merece continuar. Tá? Aqui a gente poderia fazer uma discussão mais ampla acerca de todos esses dispositivos. Eu não vou fazer isso porque a lei é relativamente longa, tem 30 artigos, e não seria possível fazer tanto. Eu vou trazer uma discussão que eu trago nesse parecer que eu ofereci à OAB e que não aparece na ação do PSB, que talvez valha a pena ser discutido, porque é algo que foi discutido poucas vezes na teoria do direito e em discussões acerca de direito legislativo em geral, que é uma área que o Brasil ainda carece muito. A gente tem pouca discussão na faculdade de direito sobre direito legislativo, sobre como se fazem as leis, e não fala apenas do processo legislativo que normalmente se vê na disciplina de direito constitucional, mas se fala acerca de teoria da legislação. No Brasil, nas faculdades de direito, a gente estuda muito pouco isso. Tá? E me veio à mente, quando eu estava analisando essa matéria, a ementa da lei. Né? A ementa, isso é uma questão bastante discutida, assim como os preâmbulos da Constituição, em geral, pela grande maioria da doutrina e da jurisprudência, são considerados como sem teor normativo. Ou seja, ela não é norma em si. A ementa não é um dispositivo como um artigo da lei que traça um comando específico. Tá? Porque a ementa, os preâmbulos, têm como objetivo explicar qual é o objeto de atuação da lei. Mas se considera isso algo bastante importante, inclusive um elemento obrigatório em uma lei, justamente para deixar claro ao intérprete o que fazer com essa lei. E daí isso é bastante interessante. Por que eu estou falando isso? Porque o único lugar da Lei 7.070 onde aparece a expressão segurança nacional é na ementa. Se você der um Ctrl F na Lei 7.070, vai ser o único lugar onde você vai achar essa expressão. A expressão segurança nacional não aparece em local nenhum da lei. Isso vai ao encontro, por exemplo, daquilo que já, assim que a lei havia sido emanada em 83, dizia um importante penalista da época, o Heleno Fragoso, que foi advogado de presos políticos durante a ditadura militar, mas era um penalista da mais alta estirpe, e ele tem alguns artigos sobre as leis de segurança nacional da ditadura militar, e ele fala o seguinte, assim que sai a nova lei. Atenção, se existe uma novidade importante da lei de 1983, é que ela abandona a doutrina de segurança nacional da Escola Superior de Guerra e que se tornou fundamento, inclusive, da Constituição de 67, da emenda número 1 de 69 e das leis de segurança nacional anteriores. E ele fala, esse é um dado fundamental, porque a partir de agora nós temos uma lei penal comum. Nós não temos mais uma lei penal de exceção. Ou ao menos nós podemos passar a partir disso a interpretar desse modo. Isso é bastante interessante, porque as leis de segurança nacional anteriores, elas vinham com artigos conceituais no início, dizendo o que era segurança nacional e destrinchando elementos que explicariam o que a segurança nacional poderia ser. E daí falava de guerra subversiva, de guerra psicológica, coisas que para nós hoje parecem absolutamente estranhas, mas que para aquela outra conjuntura da história eram fundamentais, porque era justamente aquilo que justificava o tipo de perseguição que a ditadura militar fez. Ou seja, considerando movimento estudantil, políticos de oposição e membros da sociedade civil em geral como inimigos internos do Estado. Tá? Então, esse é um primeiro dado, isso não existe mais. Então, e se nós olharmos a Constituição Federal de 88, que também é interessante falar, se vocês derem um Ctrl F e procurarem segurança nacional, ela aparece em um único momento, mas não falando algo que nada tem a ver com direito penal e algo que tem nada a ver com disciplina militar em geral, que é falando acerca de recursos naturais. Ou seja, eu não lembro agora especificamente o trecho, mas vai falar que quando existe interesse de segurança nacional em determinadas questões, como, por exemplo, petróleo,
Tá? Então, o Congresso Nacional deve ser consultado e por aí vai. Tá? Então, é uma questão, ou seja, o presidente da República não pode tomar atos unilaterais, essas questões devem ser discutidas no Congresso. Ou seja, não está se falando nada acerca dessas questões que a gente está discutindo aqui. São relações a objetivos estratégicos da República. É importante ter autonomia e segurança da produção petrolífera, por isso que a gente, inclusive, tem uma empresa chamada Petrobras para dar conta disso, porque isso cuida de algo importante. O Brasil não pode ficar sem nenhuma reserva de petróleo. Coisas desse tipo. Então, qual foi a minha sugestão? A minha sugestão, nesse caso, seria fazer uma interpretação conforme a Constituição com redução de texto na ementa. Tá? Tomando por base um outro exemplo que esse sim, daí todo mundo estuda na faculdade de Direito, que é a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Que vocês, atualmente acadêmicos de Direito, com certeza não devem se lembrar, mas eventualmente eu me lembro, né, que essa lei se chamava Lei de Introdução ao Código Civil. E basicamente era uma lei da década de 40, portanto, posterior ao Código Civil de 1916, que buscava regular, na verdade, questões de teoria da legislação. Problema da lei penal do tempo, problema da vacatio legis, problema do uso dos princípios gerais de direito e da analogia, algumas questões, inclusive, consideradas inadequadas para um mundo pós-constitucionalismo, tá? E que, não lembro agora exatamente o ano, 2011, 2013, por aí, fez-se uma reforma nessa lei de introdução ao Código Civil que foi muito interessante. Mudou-se apenas a ementa. Essa não é mais a lei de introdução ao Código Civil, essa é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Inclusive, recentemente, ela recebeu normas específicas de interpretação de direito público e por aí vai, se tornou, por conta disso, tem sido estudada pelos colegas do direito administrativo, por exemplo. Ou seja, se o parlamento já fez uma reforma legislativa apenas da ementa, que é um elemento interpretativo, para demonstrar que a lei poderia ser utilizada com outro objeto, por que não isso não poderia ser feito em sede de um controle de constitucionalidade? Por que não se poderia fazer uma interpretação conforme e retirar a expressão segurança nacional da ementa da lei e deixando apenas a expressão crimes contra a ordem política e social, tais quais como ali se encontra descrito, tá? E que essa expressão sim, crimes contra a ordem política e social, não apenas você consegue encontrar na Constituição, tá? Você encontra essa expressão textualmente lá, assim como você tem outras expressões sinônimas no texto constitucional que limitam essa interpretação. Então, quando a gente está falando de crimes contra a ordem política e social, a gente está falando de algo que também aparece na Constituição, que são os crimes políticos, que, tradicionalmente interpretados pela doutrina, são os crimes contra a ordem constitucional, no nosso caso, uma ordem constitucional democrática. Tá? Ou seja, você conseguiria, com essa reforma, fazer uma mudança de visão acerca da lei. Ou seja, essa não é uma lei de segurança nacional, como Heleno Fragoso dizia. Ela é, em alguma parte, uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Claro que, como eu falei, tanto a minha opinião quanto a opinião daqueles que ingressaram com a ação para o Partido Socialista Brasileiro, é que alguns dispositivos efetivamente não têm sentido em uma ordem constitucional democrática. Tá? O exemplo talvez mais forte deles é o artigo 23, que seria, em tese, o artigo pelo qual estariam submetidos os jovens daí do caso de Uberlândia, que é onde você vai falar no que a doutrina de direito penal chama de apologia a crime a criminoso, lá o artigo 287 do Código Penal. E que a gente lê ali no artigo 23 da Lei de Segurança Nacional, então fazer o elogio a um crime, a um criminoso, que tenha como objetivo atingir o Estado Democrático de Direito. Ora, essa é uma discussão que, inclusive, alguns penalistas já fazem. Crimes de apologia não fazem muito sentido em uma ordem constitucional democrática em que o direito de liberdade de expressão deve ser utilizado na forma mais ampla quanto possível. É claro que você não pode fazer propaganda direta de determinados meios violentos. Daí tem o artigo 22 da Lei de Segurança Nacional que, com algum filtro, é possível alguma parte dele ser mantida válida. Tá? Mas, diferente disso, é simplesmente fazer apologia, porque a apologia faz parte do discurso, faz parte da vida argumentativa,
e você criar um ônus argumentativo de tornar expressões, né, algumas como crime, efetivamente, parece um ônus demasiado forte para uma sociedade democrática. Agora, por outro lado, você não pode deixar de considerar algo como o artigo 9º dessa mesma lei, que é considerar crime uma tentativa violenta de desmembrar território nacional. Eventualmente, vocês aí de Minas ouvem menos falar, mas aqui no Sul é bastante conhecido um movimento chamado O Sul é Meu País. É um movimento de baixa densidade, é um movimento que não é muito popular, mas que volta e meia ganha alguma visibilidade, porque em todas as eleições tradicionais, eles montam banquinhas na frente das zonas eleitorais, tentando fazer um referendo informal acerca da ideia de se os catarinenses, paranaenses e gaúchos gostariam de se separar do resto do Brasil. Bem, não é uma tentativa violenta, é uma associação civil, ela está no direito de discutir uma ideia em tese e não cria problemas. Agora, se essas pessoas resolvessem pegar em armas, começar a planejar coisas, né, criar embaraços às autoridades públicas, eventualmente a gente poderia começar a pensar que as coisas seriam complicadas. Tá? E, para quem conhece história, o Brasil foi, especialmente no período do Império, farto de episódios de guerras de secessão. Tá? Então, é interessante, talvez, pensar que, se nós gostaríamos que o Brasil se mantivesse unido, que nós tivéssemos algum instrumento de proteção caso tivéssemos grupos armados tentando desmembrar o território. Então, percebam, a lei cuida de coisas muito extremas. Então, ela cuida de questões mais fundamentais, como a integridade do território nacional, obviamente tutelada pela Constituição Federal, até a ideia de, eventualmente, você falar crimes de opinião, tá? Que, na verdade, tem pouco sentido em uma sociedade de massa em que você tem imprensa livre e mídias sociais, redes sociais, em que as pessoas têm amplo direito de expressão. Tá? Então, basicamente, o que eu queria trazer aqui é isso. Tá? A questão, no momento, está posta nesse sentido, e me parece que a decisão mais acertada que o Supremo Tribunal Federal pode tomar é analisar, né, a DPF 799 do PSB e acolher boa parte dos seus fundamentos, porque ela tenta, né, jogar com essas duas questões. De um lado, tutela-se, né, aqueles bens que são considerados fundamentais e que teriam sentido em haver guarida no direito penal, e, por outro, elimina do ordenamento jurídico as séries de dispositivos que não têm mais sentido em uma ordem constitucional democrática. Se vocês quiserem depois, em debate, perguntas, a gente pode esmiuçar algumas dessas questões em particular, mas eu creio que para uma apresentação inicial da questão era isso. Mais uma vez, muito obrigado, né, pelo convite, e fico agora curioso para escutar as manifestações da professora Luciana, bem como eventuais perguntas. Obrigado. Muito obrigado pela exposição, professor Diego. Agora eu vou passar a palavra para a professora Luciana Reis. Obrigada, José, Ana Laura. Quero agradecer também ao professor Raoni pelo convite para participar aqui desse debate. É um prazer muito grande para mim participar de qualquer evento relacionado ao PET. Eu mesma fui petiana e tenho grande afeição por esse programa. Quero, então... perdão, só uma questão que eu não posso deixar de mencionar, sobre o meu currículo, que vocês mencionaram no início, só dizer que atualmente eu não sou mais diretora da Associação Serras de Minas, meu biênio acabou ano passado, então só uma informação de atualização aí sobre o meu currículo. Bom, quero fazer alguns comentários aqui, pensando em vários pontos interessantes que o Diego trouxe para a nossa reflexão, e em alguns casos esse comentário vai ser, em alguns pontos esse comentário vai ser mais geral, em outros mais específicos, já levantando algumas questões, né, que eu gostaria que o Diego respondesse, ou enfim, a gente pudesse dar
um norte para algumas questões que me parecem bastante difíceis sobre a recepção da Lei de Segurança Nacional na ordem constitucional pós-88, né? Então, de maneira geral, eu queria iniciar apenas comentando que me parece especialmente importante, valioso e imprescindível esse tipo de exercício que a gente está fazendo aqui, que é um tipo de exercício jurídico um pouco diferente do que a gente vê no debate mais massificado, né? Acerca das questões jurídicas, porque é um exercício que se volta a especificidades, né? Então, se volta a especificidades da Lei de Segurança Nacional, né? Se volta a possibilidade de haver uma parte constitucional, haver uma parte que não foi recepcionada à Constituição. É esse esforço que, a meu ver, é o esforço característico do próprio raciocínio jurídico de fazer as distinções necessárias, né? Então, o raciocínio jurídico é um raciocínio de distinção, né? Existe aquele famoso adágio, né? Onde há uma confusão, faça uma distinção. E isso é muito importante, porque o que a gente vive hoje, e o espaço que existe para a ascensão do autoritarismo é justamente procurar misturar situações que são diversas, como o Diego começou citando, né? Casos como o deputado Daniel Silveira, e, de outro lado, casos como o do Felipe Neto e o do João aí de Uberlândia, né? São casos diferentes e existem elementos muito diferentes nesses casos aos quais a gente deve ter atenção, né? Então, me parece que esse é um primeiro ponto que bastante geral que eu gostaria de comentar, e também para dizer que é importante a gente se atentar a essa necessidade de especificidade do raciocínio jurídico, para também a gente não recair em teses que funcionam quase como supertrunfos, né? E que a gente vê circulando no debate público hoje, como, por exemplo, o seguinte raciocínio: a Lei de Segurança Nacional, né, essa lei 7.170 de 1983, essa lei está calcada na doutrina de segurança nacional, logo, ela não deve ser aplicada na ordem constitucional pós 1988, né? Então, esse é um raciocínio que eu já vi circular por aí, né? Ele é bastante simplificador. Ele diz: a Lei de Segurança Nacional é calcada na doutrina de segurança nacional, logo, nada se aproveita e nada vale, né? Esse tipo de simplificação me parece bastante danoso e bastante problemático, especialmente nesse momento institucionalmente conturbado que a gente vive, né? E, infelizmente, é muito comum, em razão da simplificação que o debate assume, muitas vezes nas redes sociais, na esfera pública em geral, essa simplificação, essa cartada, né? E veja que, neste caso específico, essa cartada não tem nem cabimento, né? Porque, como o Diego explicou muito bem aqui, a doutrina de segurança nacional não está completamente plasmada, espelhada nessa lei que já foi feita no contexto de um congresso bipartidário, né? Já foi feita quase no início aí do processo de redemocratização, foi feita, digamos assim, nos estertores da ditadura civil-militar. E uma própria figura como o Heleno Fragoso, né, já identificava aí, como o Diego expôs muito bem, né, essa possibilidade de superação da doutrina de segurança nacional. Então, achei muito interessante esse comentário que o Diego faz sobre a possibilidade de mudar a ementa, né, fazer uma interpretação conforme a Constituição com redução de texto para excluir de vez essa ideia de que a lei tenha relação com a doutrina de segurança nacional, que realmente é uma doutrina de defesa do Estado num sentido bastante autoritário e incompatível, né, com o Estado democrático de direito. Mas
de novo, a gente não pode ficar nesse plano geral, né? Então, a lei se chama Lei de Segurança Nacional, existe na ementa Segurança Nacional, isso significa, então, que toda a lei é inaproveitável, né? Eu acho que esse é um tipo de raciocínio perigoso, né? E que nos induz a soluções jurídicas muito fáceis e, em geral, boas soluções jurídicas para questões complexas como essas não são fáceis, né? Então, eu acho que é importante a gente ter bastante atenção a esse ponto. Outra questão relacionada, né, muitas vezes, a essa discussão que a gente vê aparecer no debate, é a questão de o Brasil não ter tido uma justiça de transição, né, o Brasil não ter passado por uma regeneração democrática, e, de fato, nós temos severas falhas, né, a respeito disso. A gente instaurou uma Comissão Nacional da Verdade já muito tarde, muito posteriormente aos nossos países irmãos na América Latina, né, que fizeram esse processo mais próximo ao período realmente de redemocratização. Então, é claro que existe uma grande desconfiança daquilo que vem com alguma marca da ditadura civil-militar, né? E isso é plenamente compreensível, né? E é claro que eu não discordo da ideia que circula bastante também, que se a gente tivesse passado pelo período de regeneração democrática, se a gente tivesse tido um processo mais robusto de justiça de transição, talvez a gente tivesse hoje, né, uma lei de proteção ao Estado Democrático de Direito mais adequada que a Lei de Segurança Nacional. Talvez isso seja verdade, mas isso, de novo, também não é uma tese que nos ajuda, né, a dizer, então, como a gente deve lidar com a lei que a gente tem hoje, né? Então, eu gostaria de separar esses dois planos de raciocínio e novamente exaltar essa atividade, né, de fazer as distinções necessárias e de juridicamente fazer a interpretação mais adequada dos dispositivos da lei que a gente tem hoje, né? Então, esse comentário geral me leva aí a algumas questões específicas que eu queria colocar para o Diego, não me alongando muito mais, porque acho que é interessante a gente ter um tempo para as perguntas das pessoas que estão nos vendo também. Mas uma primeira questão que eu gostaria de ouvir do Diego é essa ideia de que os casos com os quais você começou a sua exposição, né, são casos juridicamente muito fáceis. Eu concordo plenamente que o caso Felipe Neto e o caso João de Uberlândia, acho que é João Neto o nome dele também, né? Eu concordo que esses dois casos são juridicamente muito fáceis também. E aí eu queria entender um pouco a questão do caso Daniel Silveira, em que sentido ele seria fácil na sua visão. Eu fiquei com a impressão que o que você estava colocando aí é que existe uma irregularidade de partida ali no caso Daniel Silveira, em razão de ele estar inserido no chamado inquérito das fake news, que tem uma série de irregularidades formais, né? Como até um certo consenso, se eu posso dizer assim, no debate jurídico, na comunidade jurídica. Né? Se seria isso exatamente, ou em que sentido você considera esse caso fácil também? Né? Então, essa seria uma primeira questão. A segunda questão, né, seria relativa à relação do Poder Executivo atual com a Lei de Segurança Nacional. Né? E você trouxe uma ideia que me parece interessante, que é a ideia de que o Poder Executivo está se sentindo enfraquecido e por isso ele procura se proteger por meio do uso da Lei de Segurança Nacional. Né? Eu gostaria de te ouvir um pouco mais acerca desse ponto, pensando na seguinte circunstância, né? A Lei de Segurança Nacional, como você mesmo pontuou, ela foi mobilizada já antes desse período que a gente está vivendo, né? Ela começou a ser bastante mobilizada
em 2019, né, com o início do governo Bolsonaro. Então, quero aqui remeter a um levantamento sobre a história da Lei de Segurança Nacional, feita por 3 pesquisadoras do LAUT, o Centro Brasileiro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Esse levantamento saiu numa sessão do jornal Nexo, chamado Nexo Políticas Públicas, e as pesquisadoras fazem aí um histórico, né, da Lei de Segurança Nacional e apresentam aí um dado, né, de que entre 2019 e junho de 2020 foram abertos 41 inquéritos policiais. É um número bastante expressivo, né, com base nessa legislação. É a primeira vez que a legislação é mobilizada após a Constituição de 1988? Não, né? Certamente não. Como o Diego bem lembrou, aconteceu uma mobilização significativa por ocasião dos protestos de 2013, né, das jornadas de junho. Antes disso, também a lei foi mobilizada contra movimentos sociais, por exemplo, contra o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né, nos anos 2000. Então, existe aí um pequeno histórico, né, de mobilização da lei. Em 2016, foi novamente mobilizada contra protestos e contra pessoas, então, que estavam se manifestando ali, naquele contexto específico, contra a emenda constitucional do teto de gastos, né? Não chegou a ser efetivada, né, essa aplicação, essa mobilização formal da lei, né, e o que acontece a partir de 2019 é realmente uma explosão de casos, né, uma explosão de inquéritos, o que anteriormente não havia acontecido dessa maneira, né, com explosão de inquéritos. Às vezes a Lei de Segurança Nacional era mencionada, às vezes se aventava o uso, né, mas essa ideia não ia para frente, né, porque havia muitas críticas. Então, assim, existe um contexto bastante específico do momento que a gente está vivendo agora, né, que é justamente essa explosão de casos, muito em atuação, muito em decorrência da atuação, como a gente sabe, do Ministério da Justiça, né, que vê essa necessidade de mobilizar a lei para diversos e variados tipos de manifestação, né? Em especial, manifestações críticas, às vezes duramente críticas, às vezes muito ácidas, às vezes até aviltantes, contra o presidente da República, né? Então, eu acho que existe um contexto específico aqui, né, que eu não veria assim como um executivo enfraquecido tentando se proteger, mas um contexto de um executivo que aproveita essa brecha, né, de uma lei que traz essa noção vaga de segurança nacional para usar dispositivos da lei, às vezes de maneira, a meu ver, irregular, né, juridicamente incabível, contra o que são identificados como inimigos internos, né? Então, há um certo reavivamento aí da doutrina de segurança nacional, como parte de uma doutrina que permeia o poder executivo hoje, né? Inclusive, estudos acerca do bolsonarismo, né? Especialmente o estudo de um professor, se não me engano, da UFRJ, né? Mostram como é parte estruturante das matrizes narrativas do bolsonarismo a própria doutrina de segurança nacional, né? Então, essa é uma tese do professor João César de Castro Rocha, que é professor da UERJ, verifiquei aqui, e que tem essa ideia, né, de uma das linhas estruturantes do bolsonarismo ser a doutrina de segurança nacional. Então, esse é um ponto que gostaria de colocar aqui para ouvir um pouco mais do Diego a respeito. E aí, por fim, só para me encaminhar para o fim do meu comentário, também deixar espaço para outras manifestações, gostaria de levantar o debate acerca desses pontos mais específicos da Lei de Segurança Nacional, né, que não seriam recepcionados, e mencionar como existe aí uma
ligação muito grande entre a não recepção desses dispositivos com a liberdade de expressão, né? Então, acho que você mesmo mencionou, né, Diego, o artigo 22, que é o artigo que criminaliza o ato de fazer propaganda, né? Então, o artigo 22 tem, né, na sua cabeça a ideia de fazer em público propaganda, ou seja, né, advogar alguma ideia em público, né? E aí tem vários incisos aí especificando, né, que tipo de propaganda seria vedada. Existe aí um equilíbrio muito delicado, né, entre a defesa da liberdade de expressão, né, a possibilidade de uma pessoa que vive num regime democrático, né, um cidadão, uma cidadã, ir a público e defender teses políticas, né, o que é, digamos, um coração inafastável da democracia, e a defesa do próprio Estado democrático, né? E aí a gente entra aqui numa discussão que, obviamente, a gente não consegue fazer hoje, né, mas é uma discussão bastante intrincada sobre como equilibrar, né, essas duas diretivas, né? A diretiva de que a liberdade de expressão é um coração inafastável da democracia, e a diretiva de que, de outro lado, o Estado democrático precisa ter algum mecanismo de defesa, né? E isso me remete à primeira questão sobre o próprio caso Daniel Silveira e as dificuldades específicas que esse caso traz no seu lado mais substantivo, né? Realmente o Daniel Silveira poderia ter sido punido por fazer uma manifestação como a que ele fez, né? Ele foi punido por uma expressão, né? Existe aí um delito de expressão, né? Então, acho que é um ponto para a gente refletir também, né? Então, eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais sobre essas questões. Acho que com isso eu encerro para não monopolizar aqui o tempo de debate. Mais uma vez, agradeço muito o convite, um prazer muito grande estar aqui com todos vocês e com o Diego também. É um prazer conhecê-lo agora nesse momento aqui de debate. Obrigada. Gostaria de agradecer imensamente a professora Luciana, e vocês que estão aí ouvintes podem fazer perguntas pelo chat que a gente vai selecionar, mas primeiro gostaria de passar a palavra para o professor Diego, para ele poder responder algumas perguntas da professora Luciana. Obrigado, Ana. Professora Luciana, só tenho a agradecer a sua escuta atenta aqui da nossa conversa de hoje, né? É muito legal quando a gente consegue ter um debate franco em que a pessoa está disposta a escutar a proposta e trabalhar dentro daquela proposta em que a gente apresenta, né? Não é um diálogo de surdo e mudo em que um fala e o outro fala apenas aquilo que lhe convém ou que lhe interessa. Então, essa sua leitura bastante atenta e direta àquilo que a gente está conversando aqui hoje me deixa muito feliz e mostra, né, a força do debate acadêmico, e especialmente aí a pujança que o Núcleo de Fundamentos de Direito da UFO sempre teve, né? Quanto às questões mais teóricas que tu apresentaste no começo, né, concordo com todas elas, né? Eu acho que o nosso papel, o tipo de espaço, né, que nós temos aqui com a universidade e o próprio programa PET possibilitando esse tipo de diálogo é justamente nós conseguirmos demonstrar aquilo que o direito tem de específico, né? É nosso papel demonstrar que, ainda que haja uma necessária e grande interlocução do direito com a política, com a economia, com a sociologia, com a filosofia, com a religião e o que for, o direito é o direito. O direito é, né, se não quiser chamar de ciência porque acha muito forte, um saber com especificidade própria. E nós temos o dever de analisar essa situação, dada a nossa posição, a partir da autonomia do direito. Então, acho que esse é um primeiro ponto fundamental, e eu acho que essa é uma lição que a professora Luciana nos deu aqui hoje, de como a gente deve construir os nossos debates. Porque opiniões, posições políticas, filosóficas, eu tenho as minhas, a professora Luciana tem as delas, mas o que nos une aqui é justamente o debate jurídico.
Então, exatamente aqui nesse sentido de como fazer as distinções. Eu, como historiador do direito, já estava me remontando aos juristas do ius comune que faziam tratados e tratados sobre essas coisas. Tá? Os dois super trunfos, né, que a professora Luciana trouxe. Então, se a lei é da ditadura, a lei não serve para nada. E o outro super trunfo, se temos, né, se tivéssemos uma justiça de transição de verdade, nós teríamos um outro ordenamento jurídico que não é esse. É perfeito esse comentário. Ele me faz lembrar a discussão com alguns colegas espanhóis que têm um debate mais avançado nesse sentido acerca da transição do franquismo, que em parte é um fenômeno muito semelhante com o que houve no Brasil, né? Com uma diferença de 10 anos antes, os espanhóis fazem a transição de uma ditadura, que foi inclusive mais longa do que a nossa, e que justamente passaram pelas mesmas dificuldades e hoje têm sinalizado problemas muito semelhantes por ter tido a mesma postura de manter-se inerte. Tá? E isso com consequências muito importantes para o debate público, tá? Tal lá como cá. Inclusive, se a gente olha a ascensão de determinados movimentos políticos e populares na Espanha, com algumas coisas que acontecem no Brasil, de certo modo, para quem se ocupa mais dessa questão da ciência política e por aí vai, consegue perceber alguns paralelos interessantes, como justamente a ausência do debate público acerca de determinadas questões fundamentais que tocam no mundo do direito a reconstituição das instituições jurídicas, trouxeram determinadas demandas sociais que acabaram se organizando politicamente. Tá? Então, isso é fundamental para que a gente consiga também, de certo modo, entender, né, como que o direito acaba sendo instrumentalizado, eventualmente, por determinados grupos políticos e sociais a partir dessas demandas que foram criadas pela ausência, né, de uma transição minimamente adequada. Né? E coloco minimamente adequada porque, apesar de todos os problemas dos nossos vizinhos latino-americanos, Argentina, Chile, Uruguai, como a professora Luciana bem colocou, ainda que com algumas dificuldades específicas, fizeram as suas transições. Eles também ainda têm os seus problemas a lidar, mas o mínimo comum o qual eles conseguiram alcançar faz com que, nesse campo específico, o debate deles já esteja em um momento muito mais adiante do que o nosso. Então, nós acabamos aqui nos deparando com determinadas questões. Passo, então, a responder diretamente às perguntas da professora Luciana. Tá? Primeira delas, né, se todos eles são casos fáceis, e especialmente o caso Daniel Silveira. Tá? O que eu quis dizer especificamente com caso fácil é no sentido de que, juridicamente, para um processualista, não haveria muita discussão, debate, inclusive alguns processualistas andaram escrevendo sobre isso nos últimos tempos. Não faz muito sentido o tipo de construção que o Supremo Tribunal fez para chegar aos objetivos que chegou. Tá? Então, o meu ponto é esse. É fácil nesse sentido, ou seja, a discussão acerca do processo me parece tranquila. Tá? O que realmente não é fácil, e daí a sua terceira pergunta já demonstra o porquê não é fácil, é entender o caso Daniel Silveira no seu mérito. O caso Daniel Silveira no seu mérito é um caso muito complicado, justamente porque ele chega ao limite. Tá? Eu, por exemplo, assim como a proposta da DPF do Partido Socialista Brasileiro, fazemos uma distinção entre o artigo 22 e o artigo 23 da Lei de Segurança Nacional, entre fazer propaganda ostensiva e entre fazer apologia. Tá? Nesse sentido, nós comungamos da ideia que o fazer apologia faz parte, tá, da liberdade de expressão no sentido da possibilidade de expressão de teses, da possibilidade de expressão de exemplos, tá? E que, justamente, eles precisam, né, ser salvaguardados para que a gente não tenha nenhum tipo de cerceamento do debate público e do debate acadêmico no sentido mais específico, do debate político também. Então, é possível que a gente consiga fazer determinadas defesas, ainda que muitas delas possam ser indigestas. Agora, entre a discussão da defesa discursiva, né, que tem como objetivo criar argumento, para a propaganda, que tem como objetivo influenciar e modificar julgamentos da opinião pública, da sociedade civil em geral, me parece haver um passo.
Tá? E o passo que ocorre, daí aqui vou um pouquinho na questão da terceira pergunta, especificamente sobre o artigo 22, é justamente a ideia que nós não podemos deixar de pensar que uma lei como essa, entendida no sentido correto do direito penal como última ratio, vai servir justamente em casos excepcionais para impedir um fenômeno que cada vez mais tem sido comum, que é a ideia de corroer a democracia por dentro. Então, eu me valho da determinada prerrogativa, no caso do deputado, da sua prerrogativa política, da sua posição específica, tá? Onde ele tem uma determinada imunidade, e dá um sentido, primeiro, alargado para essa imunidade parlamentar, tá? Que é uma discussão doutrinária que já era conhecida de antes, ou seja, se o limite da imunidade parlamentar está dentro do parlamento, ou se ele está fora enquanto eu me posiciono enquanto deputado ou como cidadão, que é uma distinção difícil de fazer, mas é interessante para ser mencionada aqui nesse debate, e passa a diretamente, tá, colocar como, tá, situações que devem ser realizadas, ou seja, eu não estou falando de fatos pretéritos que eventualmente eu tenha uma preferência política por conta do meu campo, por conta da minha formação, e passo a projetar o que seria essa simples apologia desses fatos passados para a construção de ações futuras. Tá? Então, é nesse sentido, né, que inclusive se a gente tem guarida em determinadas teorias da comunicação, da teoria dos atos de fala, onde vai se fazer a distinção do que é um ato ilocucionário, aquele ato que efetivamente tem a capacidade de não ser apenas uma palavra lançada, mas aquele falar é uma ação em específico, e não uma ação banal do ação do falar, mas um fazer que é a mais do que simplesmente falar. É uma ação que tem um objetivo concreto no mundo e muda o mundo concreto pelo simples fato de ter sido dita. Tá? Então, aqui nesse sentido, o crime de propaganda com a devida filtragem, por exemplo, é possível de ser feita. Por exemplo, o inciso 2º do artigo 22 toca em pontos que não fazem mais muito sentido serem diretamente tutelados pela Lei de Segurança Nacional. Por quê? Primeiro, o bem jurídico não se identifica. E segundo, porque você já tem leis específicas que dão conta disso. Seja a lei antiterrorismo, no sentido da perseguição religiosa, seja a lei 7.716, a lei dos crimes de racismo, trazem perspectivas específicas de ação para isso. Ou seja, não há muito sentido você olhar esse inciso sob a perspectiva da proteção do Estado democrático de direito como um todo. Ou seja, você tem leis que tutelam naquilo em que elas precisam ser tuteladas. Tá? Então, é nesse sentido que eu consigo olhar o caso Daniel Silveira. E nesse sentido, é também importante mencionar que aquela peça que pede a prisão em flagrante, que é uma coisa muito estranha, não existe uma peça onde você requisite uma prisão em flagrante. A prisão em flagrante é feita por qualquer do povo. Isso é uma das coisas que a gente aprende na aula de processo penal. Tal qual como habeas corpus, o flagrante pode ser imposto por qualquer um. Tá? Justamente para conseguir levantar essa tese do flagrante do crime inafiançável, né, o ministro Alexandre de Moraes seleciona uma série de outros artigos da Lei de Segurança Nacional, alguns efetivamente graves e que podem merecer guarida numa interpretação conforme a Constituição, como, por exemplo, o artigo 17, que ele menciona expressamente naquela peça, para justamente criar um cenário onde fosse possível conseguir a prisão em flagrante. Então, é nesse sentido que eu coloco que nós temos problemas claros processuais, porque é uma ação onde os fins justificam os meios. E, basicamente, o que a gente aprende na teoria do processo, especialmente na teoria do processo penal, é que são os meios que justificam os fins. Essa, basicamente, é uma distinção que faz a diferença entre uma ação jurídica de uma ação política, por exemplo. Tá? Então, acho que aqui concordo que talvez deveria ter sido colocado de modo mais preciso essa questão do caso Daniel Silveira. Eu vou continuar na terceira questão e depois eu volto para a segunda e daí a gente fecha. Né? Então, tratando de pontos específicos, eu aqui já fiz uma distinção importante, por exemplo, de como eu enxergo a diferença entre o artigo 22 e o artigo 23. Tá? É do mesmo modo, tá, que eu enxergo, por exemplo, a diferença entre o artigo 17 e o artigo 18 da lei. De um lado, você tem uma conduta que não tem uma previsão clara em outras leis, e que, portanto, merece algum tipo de guarida específica por conta daquele bem jurídico. E, de outro lado, você tem, né, um artigo como o artigo 18, em que você tem vários dispositivos do Código
penal comum que podem tutelar, e daí estou falando dos crimes contra a liberdade individual, onde a gente pensa, né, na forma tradicional do sequestro e cárcere privado, que não é a extorsão mediante sequestro, que é um crime contra o patrimônio, né? Em que ali, tradicionalmente, inclusive, é importante que se diga, não os nossos códigos penais anteriores, que tinham os crimes políticos dentro da codificação, eram crimes irmãos. Eles estavam justamente ali naquela fronteira porque eles estavam ali a tutelar, em determinados casos, o devido exercício de direitos políticos. Tá? Alguns deles, hoje em dia, são crimes eleitorais, por exemplo. Né? Estão previstos no nosso Código Eleitoral. Então, é nesse sentido que é importante ir caso a caso e fazer as devidas distinções daquilo que é importante. Por exemplo, tem disposições da Lei de Segurança Nacional que já foram devidamente, inclusive, melhor abarcadas pelo Estatuto do Desarmamento, por exemplo. Quando a gente vai falar do que é armamento comum, do que é armamento de guerra, quem cuida desse armamento, o que significa o contrabandear armas e por aí vai. Inclusive, para mencionar Uberlândia novamente, esse é um dos poucos casos do Supremo Tribunal Federal sobre a Lei de Segurança Nacional posteriormente a 1988, foi um caso de Uberlândia em que foi utilizada uma granada para assalto a banco. E ao invés de se fazer o devido processamento pelo crime de roubo qualificado pelo uso de determinadas armas específicas, processou-se o sujeito por crime contra a segurança nacional. Porque havia a utilização de uma granada e a granada entraria no armamento proibido exclusivo do Exército. Tá? E o julgamento desse caso, que é relativamente recente, ele ficou muitos anos tramitando, acabou sendo resolvido na prática pela prescrição, mas se fez questão de se colocar no acórdão justamente isso, há de se fazer essas distinções. Nesse sentido, o Supremo Tribunal já deu uma manifestação concreta que não há sentido em aplicar a Lei de Segurança Nacional quando não haja uma concreta ofensa ao bem jurídico e especialmente quando você já não tenha uma lei que preveja a situação de modo mais adequado. Por isso, inclusive, que tanto eu proponho isso, quanto propõe o Partido Socialista Brasileiro, que aquela primeira parte do artigo 2º precisa ser desconsiderada, ou seja, precisa ser uma interpretação com redução de texto, justamente para preservar a especificidade do bem jurídico, que é a proteção da ordem constitucional e do Estado democrático. Tá? Porque senão, se a gente também começa a deixar essas coisas todas soltas, e daí aqui me reporto ao professor Raoni, que nos está escutando com certeza, deixar com que a democracia seja ruída por dentro, né, por meio dessa utilização frouxa da Lei de Segurança Nacional, nos rememora um outro triste momento da história constitucional, que foi a República de Weimar. A República de Weimar morre por dentro, com a Constituição. Todo mundo sabe que a Constituição do nazismo era a Constituição de Weimar, justamente porque se deixa de olhar especificamente para aquilo que a Constituição tem como norma superior e possibilidade de organizar uma determinada visão de ordenamento jurídico, para ficarmos atentando a filigranas que sejam mais interessantes para os colegas de ocasião. E que daí faz eu chegar na segunda questão da professora Luciana. Tá? De fato, como eu havia colocado ali, essa minha hipótese da fraqueza do Estado forte, ela é conjuntural e ela é incompleta. Ela me parece que ajuda a explicar, especialmente o fenômeno específico de 2020 e 2021, mais especificamente as coisas que aconteceram neste ano, do que particularmente o panorama. O panorama é mais completo, como foi colocado. E é um panorama interessante, porque justamente o que acontece de 2018 para cá é uma mudança de postura. Tá? Tradicionalmente, na nossa ordem jurídica pós-1988, o meio principal de criminalização de movimentos sociais e de criminalização da política em geral foi por meio do direito penal comum. Ou seja, você ameaçava com processos de crimes com penas longas, porque isso é uma coisa que também é importante atentar. Boa parte dos crimes da Lei 7.070 tem penas baixas, comparados com o que a gente vê no Código Penal. Isso é importante de se enfatizar. Então, talvez muito mais interessante do que primeiro por conta da transição, do momento em que se estava construindo uma nova ordem, segundo por conta da explosão da criminalidade urbana, e depois desses movimentos de insurgência, especialmente a partir do governo Fernando Henrique Cardoso,
Então, se tornou muito comum utilizar. Então, nesse caso da invasão dos sem terras, eu não vou processar por lei de segurança nacional. O caso que a professora Luciana bem mencionou é um único caso que daí, por conta dessa especificidade, teve bastante repercussão no Rio Grande do Sul. Tá? Um caso que durou durante muitos anos, mas que, no final das contas, levou à absolvição em primeira instância e o Ministério Público não quis recorrer para o Supremo Tribunal Federal. Ele aceitou a sentença. Tá? Em que você processava os sujeitos por homicídio, por tentativa de homicídio porque estava usando armas de fogo, pelos crimes do Estatuto do Desarmamento, e daí a gente já está falando em concurso de crimes com penas muito longas. Tá? Eventualmente, se ficava um, entre aspas, jagunço do fazendeiro, daí já dava crime de sequestro, e por aí vai. Essa foi a grande estratégia dos anos 90 e 2000. Tá? Ela é muito bem citada na parte final do livro do professor Arno Dal Rio, Estado e seus Inimigos. Ele demonstra quais são os mecanismos e como se dá essa transformação da figura do inimigo para o direito penal nessa virada da redemocratização brasileira. Tá? E que, de certo ponto, isso também é interessante colocar, ela não vê cor política. Existe um outro tradicional texto da professora Maria Lúcia Caran, chamada Esquerda Punitiva, que eu recomendo que todos leiam, que demonstra justamente, não somente uma continuidade, mas a utilização dos mesmos instrumentos de repressão, tá? Por parte, tá? Tanto de governos de direita, de centro ou de esquerda, como vocês queiram classificar os governos que nós tivemos após a Constituição de 1988. Não se teve um debate, né, claro, tá, acerca de política criminal no Brasil que transcendesse também um outro mito bastante conhecido para levantar aquelas questões que a professora Luciana trouxe ao início, da ideia de que a ação do parlamento é pegar determinados crimes e abstrato, aumentar penas e achar que cumpriu a sua parte. Você tem inúmeros exemplos disso. Né? O que mais você tem são leis de reação no parlamento brasileiro pós-88. O agravamento da lei dos crimes hediondos após a morte da filha da autora de novela Glória Pérez. Ou, eventualmente, os aumentos de pena de homicídio, ou aumentos de pena com relação a militares e bombeiros após os ataques do PCC. Você tem vários projetos de lei que se tornaram concretos e hoje são enxertados na legislação brasileira por conta disso. Ou seja, então você tinha essa utilização de ocasião como a grande característica de uma política criminal, que não é propriamente uma política, é uma despolítica criminal, né? Naquele sentido que a criminóloga Vera Andrade chamava das funções declaradas e não declaradas do sistema penal. O sistema penal declara para nós determinadas coisas, mas, na verdade, aquilo que ele não fala é que talvez importe mais, né? Porque aquilo que não fala que é efetivamente o que acontece na prática institucional. Então, de fato, né, o que a gente tem de 2020, especialmente 2021, né, do começo do ano para cá, é justamente esse passo a mais que o atual governo dá. E que é um passo que me parece, justamente, eu coloquei como uma fraqueza do Estado forte, justamente porque é um passo muito arriscado. É um passo que outros governos não ousaram dar, mesmo quando em alguns momentos estiveram efetivamente ameaçados. Tá? Então, a questão dos movimentos sem terra, como a professora Luciana colocou nos anos 2000, no governo Fernando Henrique, ou, eventualmente, os movimentos, né, contra a Copa do Mundo, né, e as Olimpíadas no governo Dilma. Teve um ou outro caso de aplicação da Lei Nacional, Lei de Segurança Nacional? Teve, mas eles eram exceção àquela regra de que a política criminal era pegar as pessoas pelo direito penal comum e amarrá-las talvez por muito tempo, porque eventualmente o medo de ser levado a um júri popular por homicídio ou ter uma pena, né, agravada por esse concurso, por posse de arma de fogo e etc, crime de dano, e vai pegando tudo quanto é crimezinho, vai juntando, no final ficar uma montanha grande, tá? Foi esse passo a mais que atualmente tem sido dado. Tá? E esse passo a mais que tem sido dado é o que chama a atenção. Tá? Eu não conhecia essa pesquisa que a professora colocou do Laut, né? Eu conheço alguma coisa do Laut por meio do professor Rafael Maffei, então é interessante ver que eles estão pesquisando coisas específicas da Lei de Segurança Nacional. Eu vou atrás desse material, porque ele demonstra algo que eu tinha visto no painel da Folha algumas semanas atrás. Né? O painel da Folha também tentou fazer uma mensuração mais objetiva, né? Provavelmente sem discussão dos dados, né? Mostrando justamente essa ascensão dos dados de 2018 para cá. Né? E eles são assustadores, eles demonstram uma mudança de postura,
tá? E eles demonstram que, como a professora Luciana falou, efetivamente há algo a mais aqui, que agora, no calor dos fatos, né, nós, como acadêmicos, temos um pouco mais de dificuldade de identificar. Então, agora, os cientistas políticos talvez tenham respostas mais interessantes do que nós. A gente vai, infelizmente, precisar ver com que algumas dessas, né, coisas ruins acabem acontecendo, alguns maus usos acabem sendo feitos, para que a gente, como jurista, daí sim, tendo o caso diante de si, a gente comece a fazer as distinções. Né? Eu acho que eu tenha respondido, né, tentado ao menos responder as perguntas, né, e daí fico à disposição para a réplica da professora Luciana, para eventuais outras perguntas que venham a surgir. Muito obrigado novamente. Muito obrigada, professor. Devido ao tempo, a gente já vai selecionar as perguntas da audiência. Selecionamos 2 perguntas e um pedido da audiência. Bom, eu vou ler uma das perguntas e ela fica direcionada tanto para o professor Diego quanto para a professora Luciana, se sentirem à vontade de comentar. A primeira pergunta foi feita pelo Delmiro Farias. Ele pergunta: quais as chances do STF entender ser a LSN total ou parcialmente inconstitucional a partir do momento que a própria corte utiliza da lei para se defender, como no caso do Daniel Silveira? A segunda pergunta é do Antônio, destinada a ambos. Na visão do debate de hoje, minha pergunta é se o PLS, que ainda tramita no Congresso sobre a alteração da lei antiterrorismo, pode, de algum modo, se relacionar com os pontos abordados nos casos de hoje. E por fim, que na verdade não é uma pergunta, é mais um pedido de indicação, o Lucas de Souza Prates, ele pede indicação de autores brasileiros que tentaram fundamentar a doutrina de segurança nacional no contexto da ditadura empresarial civil-militar. A professora Luciana poderia falar primeiro? Pode ficar à vontade? Eu teria pouco a dizer aqui. Bom, quero primeiro agradecer as respostas. Diego, acho que foram muito bem formuladas e foram nas especificidades mesmo que eu estava buscando. Agradecer também pela sua conferência de modo geral aqui hoje, acho que foi muito enriquecedor mesmo. É um prazer participar desse debate aqui, para mim é uma satisfação muito grande ver esse debate florescendo, né? Teria muitos pontos que a gente poderia continuar aqui falando e debatendo, né? Acho que surgem ocasiões aí para novas rodadas aí, talvez não especificamente sobre a Lei de Segurança Nacional, mas sobre outros temas correlatos, né? Dito isso, sobre as perguntas feitas, o que o STF vai fazer ou não, né? Como ele vai se comportar ou não em relação à Lei de Segurança Nacional, acho que assim não é nem a nossa posição, né, enquanto juristas, fazer esse tipo de previsão. A gente não tem nem instrumentos e acho que não é nem pertinente, né, em termos conceituais. A gente pode dizer o que nos parece mais acertado ou não, né? Eu não examinei, particularmente eu não examinei as ADPFs que foram ajuizadas, né? Eu tendo a concordar com essa tese que o professor Diego coloca de recepção parcial, né, da lei, com algumas interpretações, o uso da interpretação conforme a Constituição, inclusive para reduzir texto em alguns dispositivos, mas eu não examinei exatamente a tese das ADPFs, talvez se o Diego quiser falar um pouco mais sobre isso, né? Mas é muito difícil a gente fazer esse tipo de análise de previsão do que o plenário ou o ministro relator vai fazer ou não, né? É claro que existe uma fricção aí, né? Porque a lei é usada pelo próprio STF nesses procedimentos de defesa, né? Mas a gente não consegue, né, estabelecer uma previsão de como
os juízes vão decidir, né? Isso me remete, de novo, um pouco ao meu ponto inicial, né? Que às vezes é requerido do debate jurídico algo que ele não é nem bom que ele dê, né? Que é esse tipo de previsão de análise política dos autores, dos atores, né? Previsão de comportamento dos juízes, né? Então, é claro que hoje a gente precisa de ótimas análises, né? E ótimas avaliações de conjuntura, e o próprio direito tem de se utilizar disso, né? Mas eu não acho que a gente possa dar esse tipo de resposta, né? O que a gente pode é falar, né? Defender a resposta que a gente ache mais correta, né? Mais adequada do ponto de vista jurídico. Sobre a segunda questão, né? Em relação à alteração da lei antiterrorismo, eu não sei exatamente se é isso que o Antônio, né? Acho que é o Antônio que fez a pergunta. Não sei se é exatamente a isso que ele está se referindo, mas existe uma proposta do próprio deputado Daniel Silveira de incluir na criminalização feita pela lei antiterrorismo, sob a rubrica de organização terrorista, os chamados grupos antifascistas, né? Não sei se é a isso que o Antônio está se referindo, né? Mas existe aí essa proposta de alteração, que até onde eu tenho conhecimento não foi para frente, mas é uma proposta de alteração, claro, que mostra, né, como uma figura política como o deputado Daniel Silveira quer instrumentalizar, né, dispositivos que a gente tem hoje no nosso direito, como a lei antiterrorismo, para fazer um tipo de perseguição ideológica específica, né? Porque o que existe aí, se você atribui a ideia de terrorismo a uma posição ideológica específica, né? Você está fazendo algo que muito provavelmente esbarra, né, em garantias constitucionais, né? Então, porque, claro, fere liberdade de associação, liberdade de expressão, né? Em geral, as garantias que garantem a possibilidade da gente se manifestar politicamente. Mas não sei se era exatamente isso que o Antônio estava se referindo. E aí, por fim, a questão dos autores que formularam a doutrina de segurança nacional, acho que o Diego pode responder brilhantemente. Eu vou deixar essa questão com ele mesmo, dessa indicação de autores que formularam e defenderam a doutrina de segurança nacional. Obrigada, gente. Não sei se a palavra volta para mim, mas foi um prazer imenso. Gostei, aprendi muito aqui hoje. E parabéns pela iniciativa de organizar esse evento, todas e todos vocês do PET, também ao professor Raoni, foi uma satisfação. Eu consigo aqui falar 2, 3 coisas bem rapidinho, até para a gente não esgotar muito o tempo que nós temos, né? Começando da primeira pergunta, né? Para além daquilo que a professora Luciana já falou, que eu concordo plenamente, eu diria o seguinte: o STF se encontra entre a cruz e a espada, tá? Não à toa, né, como eu havia comentado no começo, o ministro Gilmar Mendes já deu indicativos de que ele não vai dar uma liminar sozinho, mas vai levar já a medida cautelar para plenário, para ter uma decisão de todos, ou seja, isso aqui é importante colocar dentro da distinção que a professora Luciana falou, porque esse é um estudo do STF que não é propriamente do direito. É um estudo acerca do agir estratégico que o STF tem tomado nos últimos anos, instrumentalizando determinadas demandas a determinados interesses, seja individuais de cada um dos ministros, seja os interesses da corte como um todo. Para quem gosta desse tipo de coisa, eu acho que a análise jornalística, por exemplo, é mais interessante. Leiam os livros do Felipe Recondo, né? Por exemplo, Os 11. Né? Ele é o proprietário daquele site J, que é um site jurídico também. Para quem quiser entender questão de bastidor político, agir estratégico do Supremo, talvez ali eles saibam muito mais do que nós juristas. Né? Segundo ponto, com relação à lei antiterrorismo, tem várias propostas legislativas, como uma dessas que a professora Luciana citou.
O mais interessante disso tudo é perceber que essas várias propostas, como a do deputado Daniel Silveira, vão justamente contra a um que foi talvez o principal debate durante a discussão da lei antiterrorismo. Se a lei antiterrorismo teria ou não uma cláusula de salvaguarda à liberdade de expressão, aos movimentos sociais e por aí vai. A Câmara faz o projeto com essa salvaguarda, o projeto vai para o Senado, que retira a salvaguarda, ela volta para a Câmara, tem um debate longuíssimo e fortíssimo e se coloca de novo a salvaguarda. Tem um parágrafo, eu não lembro agora qual artigo na lei de terrorismo, que vai dizer expressamente: essa lei não se aplica com os movimentos sociais, elas basicamente tentando justamente dizer aquilo que a professora Luciana falou. Terrorismo é algo que está para além da discussão política. Inclusive, vai contra a posição do STF, vai contra os tratados internacionais que o Brasil é signatário com relação à matéria, e que, portanto, um enxerto como esse tiraria todo o sentido da lei. A lei de terrorismo do Brasil, há de se dizer, apesar dos pesares, não é uma lei muito ruim. Tá? Inclusive, por conta de alguns vetos que foram feitos à lei, a lei ficou enxuta o suficiente para ser pouquíssimo aplicada. A gente tem um único caso que discute a lei antiterrorismo, que é aquela operação hashtag que aconteceu alguns anos atrás. Eventualmente pode-se discutir algumas das coisas dali, mas na prática, o fato de simplesmente ter tido um único caso já é uma boa demonstração de que a lei é uma lei para casos muito excepcionais. E por fim, com relação à literatura, aqui as indicações poderiam ser múltiplas. Eu indico, para além do livro do professor Arno Dalry, que eu já tinha falado, O Estado e seus Inimigos, que conta um pouco essa história, de modo bastante detalhado, e que dali você vai encontrar várias referências. Das tantas referências possíveis a se fazer, eu vou fazer uma apenas, que é de alguém bastante conhecido, uma personagem quase folclórica do mundo jurídico, que é o professor Manuel Gonçalves de Ferreira Filho. Pegue os manuais de direito constitucional do professor Manuel Ferreira Filho, da época da ditadura, as edições antigas, não as edições posteriores a 88, onde ele comenta a Constituição de 88 e vai. Mas nas edições dos anos 60, 70, você vai ver várias menções, justamente de ele mesmo colocando, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, essa ideia de que essa doutrina da segurança nacional, ou o espírito da revolução, como você queira, como está descrito no AI-5, por exemplo, que a revolução, inclusive, não para, ela continua. Então, ali você vai ter um jurista da época da ditadura em que fazia esse tipo de correlação diretamente. Então, dou um exemplo de alguém que conta essa história e de alguém que foi uma personagem dessa história. Tem muito mais gente, mas acho que para início de conversa seria isso para entender o básico da ditadura militar. Muito obrigada, professores. É sempre um grande prazer receber vocês aqui. E realmente muito agraciada pela presença dos dois. Muito obrigada mesmo. Gostaria de agradecer em nome do PET, do DA e de toda a universidade e de todos que estão assistindo essa live. Eu também gostaria de agradecer muito pela brilhante exposição do professor Diego, da professora Luciana. Foi muito incrível, abordar uma temática que está tão atual e presente, E, enfim, mais uma vez, muito obrigado mesmo por essa oportunidade aí que vocês estiveram propiciando para a gente. E agradecer também aos nossos telespectadores, que acompanharam a live junto com a gente e movimentaram muito o chat do YouTube. Foi uma experiência muito boa, muito incrível, e aproveitar esse pedacinho final aqui do nosso encontro para falar para esse pessoal, acompanhar a gente nas redes sociais, que lá a gente sempre divulga informações das nossas iniciativas, dos nossos projetos, como, por exemplo, o Grupo Estudo, que a gente já vai começar, e segue lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, é tudo PET de Direito UFO, e também tem o nosso site, caso a pessoa queira se inteirar mais sobre as nossas iniciativas também. Muito obrigado mesmo, gente. Também sigam as redes sociais do DA, @DA21 de abril. Eles também estão com vários eventos que estão para acontecer, e o PET também, então sigam, ficam informados sobre os nossos eventos e projetos para vocês participarem. E é isso, muito obrigada a todos. Obrigado, pessoal, foi um prazer. Obrigada, gente.
e até a próxima.